Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nossa aula de hoje é sobre saúde pública. Nós vamos abordar o tema Programa Nacional de Imunização. Aqui a gente só vai falar da parte da saúde pública mesmo, que são que é a importância, né, do Programa Nacional de Imunização. Mas antes da gente começar, já deixa seu like se você gostar desse vídeo. E se inscreve no canal, que sempre a gente tem aula aqui dentro de várias áreas da enfermagem, voltadas para alunos de enfermagem, tá? Como eu estava dizendo, a aula de hoje é Programa Nacional de Imunização. Nós não vamos entrar na administração das vacinas, e sim nós vamos falar da importância do programa, vamos falar do cuidado com as vacinas, com os imunobiológicos, mas como é uma parte da saúde pública e não de fundamentos de enfermagem, né, então a gente não vai entrar na questão de administração, seringas, agulhas, vias, nós não vamos falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá? Deve estar aparecendo para vocês aí, né, Programa Nacional de Imunização, que é o tema da nossa aula de hoje, tá? E o PNI, a gente chama, né, o Programa Nacional de Imunização, ele tem uma abreviatura, a gente chama de PNI. Ele foi criado em 1973, né, na década de 70, com o objetivo de de normatizar a imunização em nível nacional. Uma coisa importante, quando vocês ouvirem falar sobre esse termo imunização, a gente está falando sobre vacinas, tá? Então, são sinônimos, né? Ou seja, estão dentro da mesma área. E o Programa Nacional de Imunização, como o próprio nome diz, ele é nacional. Então, ele abrange todo o território nacional, né, do Oiapoque ao Chuí, tá? Então, região norte, sul, centro-oeste, nordeste do Brasil, todo mundo está coberto pelo Programa Nacional de Imunização, tá? E esse PNI, ele tem como objetivo erradicar e controlar as doenças que são transmissíveis, né, doenças infecto-contagiosas, doenças que podem ser prevenidas através da vacinação, como, por exemplo, a poliomielite, o sarampo, a difteria, o tétano, a coqueluche, a tuberculose e tantas outras doenças, né, que podem ser prevenidas, ou seja, que a criança ou o adulto precisa ter a vacina para que não desenvolva a doença, tá? Existe um calendário de vacina adulto e existe um calendário de vacina infantil. Depois a gente vai falar melhor sobre isso no decorrer da aula. Então, o grande objetivo, como eu falei para vocês, do Programa Nacional de Imunização é controlar essas doenças que são imunopreveníveis. O que é uma doença imunoprevenível? É uma doença que é prevenível através de imunização, ou seja, que você tomando a vacina, você não tem, ou se você tiver, você tem num grau bem leve, né, que não vai complicar, tá? E essa prevenção, essa vacinação, ela tem que ter uma ampla cobertura, ou seja, ela tem que atingir o maior número possível de pessoas ou da população, tá? Por quê? Porque uma criança não vacinada, uma pessoa não vacinada, ela é um perigo para as outras, que ela vai estar disseminando a doença, ok? Então, essa imunização, ela confere proteção, ela confere imunidade ao organismo, né, através de anticorpos. Então, os anticorpos, eles têm uma ação específica, eles combatem aquela doença, tá? Somente aquela doença, tá? Existem dois tipos de imunidade, a imunidade passiva e a imunidade ativa. Nós, no nosso corpo, temos dois tipos de imunidade, a imunidade passiva e a imunidade ativa. A imunidade passiva, ela pode ser naturalmente adquirida ou artificialmente adquirida, pode ser também de dois tipos. Então, a imunização eu tenho, ela pode ser passiva e pode ser ativa, e a passiva, ela também pode ser de dois tipos, ela pode ser adquirida naturalmente ou pode ser adquirida artificialmente. Naturalmente é aquela imunidade que a mãe passa para o filho através do leite materno, através da placenta, durante ali a vida intrauterina.
Então, você adquire da sua mãe. Então, ela foi passada por você naturalmente, tá? E artificialmente é quando você recebe soros ou imunoglobulinas humanas diretamente na veia com o anticorpo já prontinho para você combater a doença. E a imunidade ativa, ela também pode ser de dois tipos. Ela pode ser naturalmente adquirida, tá? Ou artificialmente adquirida. A imunidade ativa é aquela que você não adquire naturalmente, mas sim através de uma doença, por exemplo. Eu tive catapora, eu já adquiri imunidade, mas porque eu tive a doença. Então, isso é naturalmente adquirida. É ativa, mas é naturalmente adquirida. Ou eu tomei a vacina e por isso não tive a doença. Essa é a imunidade ativa artificialmente adquirida, tá? Então, a vacina é o recurso no qual eu vou desenvolver a minha imunidade ativa artificialmente adquirida. A vacina entra na imunidade ativa artificialmente adquirida, tá? Então, anticorpos são os nossos soldados, né, que combatem os antígenos. Os antígenos é o agente biológico, ou seja, o cara que causa a doença, que entra no meu corpo e meu anticorpo vai lá, bate nele, mas eu só vou ter anticorpos se eu tiver algum tipo de imunidade, ou ativa ou passiva, ou naturalmente adquirida ou parcialmente adquirida. Deu para entender? Ok? Se não deu, rebobina, volta aí, que você vai entender melhor e pensa, escreve direitinho o que é cada imunidade aí no seu caderninho, e aí você vai entender. E qualquer dúvida, pode falar comigo, pergunta, deixe seu comentário aqui. E também os meus alunos têm meu WhatsApp, podem falar diretamente comigo. A imunização, ela tem um histórico, ou seja, não foi de uma hora para outra que a coisa começou. Né? Então, mas já lá nos antigos, o pessoal chinês, né, como sempre, às vezes dá uns fora, às vezes dá uns dentro, tá? Então, os primeiros relatos de imunização na China foram registrados na China antiga. Então, eles assopravam o nariz da criança, né, com cascas da ferida da varíola, eles tiravam a casca da ferida da varíola, trituravam e assopravam no nariz das crianças para que essas crianças adquirissem uma imunidade. Então, é um tipo de vacina, né? ECA, mas é. E em 1700, né, século XVIII, 1798, Edward Jenner, né, ele faz a vacina contra a varíola. Né, e seu método, ele realizava um pequeno corte no braço das pessoas e colocava o vírus que provocava a doença em bovinos, mas não em humanos. Que aí ela não tinha uma ação muito grande, né? Ou seja, ele tirava do boi e colocava nos humanos porque ela não tinha uma ação muito grande, e mesmo assim fazia com que a pessoa adquirisse imunidade. Em 1804, o Marquês de Barbacena, né, traz a vacina contra a varíola para o Brasil, transportada pelo Atlântico. Em 1807, Baviera, vacina contra a varíola, né, o primeiro país, a Baviera, a se tornar obrigatória a vacinação contra a varíola. E em 1885, Louis Pasteur, né, na França, comunica o desenvolvimento da vacina contra a raiva. Em 1909, o Instituto Pasteur, né, realizado em homenagem a Louis Pasteur, comunica o desenvolvimento da vacina contra a tuberculose, que só vai chegar no Brasil em 1925. Imagina quantas pessoas não morriam de tuberculose, e aí tem a vacina. Olha quantas pessoas elas se curaram e não desenvolveram a doença. Isso é muito importante, né? Em 1933, a Fundação Rockefeller, né, através dos esforços, a pessoa escreveu errado, esforços dos cientistas Max Taylor e Henry Smith, surge a vacina contra a febre amarela. No ano seguinte, né, 1934, a vacina já era utilizada no Brasil. Em 1942, é o primeiro registro da vacinação múltipla contra a tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche, que é a múltipla, né, a tríplice viral e a tríplice bacteriana. Isso em 1942. Em 1949, Jonas Salk
ele descobre a vacina inativada contra a paralisia infantil, que é a poliomielite. Paralisia infantil é o mesmo que a poliomielite. E em 1949 também, Albert Sabin descobre a vacina atenuada. Então, nós temos dois tipos de vacinas contra a poliomielite. A gente tem a Salk e a gente tem a Sabin. Na Salk, o vírus ele é inativado, ele tira a capacidade de causar a doença do vírus e administra. E o Sabin, ele só atenua, reduz a capacidade. Né? Então, nós temos as duas no Brasil. Em 1971, a Organização Mundial de Saúde declara a varíola erradicada no continente americano. Olha que maravilha, ninguém mais tem varíola, né, por conta da vacinação. E em 18 de setembro de 1973, isso é muito importante, essas datas, principalmente a criação do PNI, para os seletivos, tá? Para os concursos que vocês vão fazer. Tá? Em 18 de setembro de 1973, é instituído o Programa Nacional de Imunização, que gerou um respeito e uma admiração internacional. Ok? Em 1974, nós tivemos uma epidemia, como nós estamos tendo agora, né, de meningite meningocócica, que fez com que os militares, eles importassem, né, as vacinas para controlar a doença. Em 1980, né, a Organização Mundial de Saúde declara a varíola erradicada no mundo inteiro. Antes foi na América, agora foi no mundo. Em 1980, né, são adotadas campanhas, né, a partir de 1980, nós temos como uma estratégia para combater a poliomielite, a vacinação compulsória, né, de várias campanhas de vacinação no Brasil contra a poliomielite. E já no primeiro ano, o número de casos registrados foi reduzido de 1.290 casos para 125 casos. É muito pouco, gente, né? Em relação ao tanto que tinha. Isso é maravilhoso, chega a me arrepio, sabe? Dá vontade de eu chorar, eu acho isso lindo. Tá? Em função do sucesso desse programa, a iniciativa brasileira, ela foi seguida por vários países. Então, o Brasil começou com isso e foi seguido por vários países. Em 1989, foi registrado o último caso de polio no Brasil. Tenho vontade de chorar, né? Porque, imagina, quando a criança não tem mais paralisia infantil, gente, isso é maravilhoso. Isso é lindo, tá? Lindo, maravilhoso. Aqui tem um vídeo muito legal que eu vou passar para vocês, que se chamou A Revolta da Vacina, que vai falar sobre Oswaldo Cruz, como que as pessoas tinham medo de vacinar, né? Porque elas achavam que iam morrer e tal, tá? Então, vocês vão... É um vídeo pequenininho, mas eu acho muito legal de passar para vocês, porque mostra para vocês como que a gente às vezes é ignorante mesmo, de verdade, né, em relação aos tratamentos, né? Enfim, fazer o quê, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Só um pouquinho, que tá dando uma travadinha, mas tudo bem. Mas vai dar certo. Todos os anos. Só um pouquinho, já vou passar para vocês. Acho que já está dando para ver. Isso, agora deu, né? R$300 por um rato, de preferência morto. Foi assim que no início do século XX, o jovem médico Oswaldo Cruz acabou com a epidemia da peste bubônica no Rio de Janeiro. A experiência foi um sucesso. A peste bubônica,
ela é transmitida pelo rato, né? E aí, o que Oswaldo Cruz fez, que é um médico? Ele começou a dar dinheiro para as pessoas que capturassem ratos. Só que esse foi um tiro que saiu pela culatra, né? Como se diz. Por quê? Porque as pessoas, para ganhar dinheiro, porque o brasileiro, né, tem que ser estudado. O que eles fizeram? Começaram a criar ratos para vender para o Oswaldo. Olha que louco! O cara querendo acabar com uma doença, aí a população começa a criar rato. Que maluquice. Sucesso. Ainda que alguns aproveitadores criassem ratos em seus quintais, só para ganhar alguns trocados. Por essas ruas, vão comprando rato. Mas a sua trajetória não foi fácil. Em 1899, depois de estudar microbiologia em Paris, no Instituto Pasteur, ele volta ao Brasil decidido a combater uma série de doenças que matavam milhares de pessoas todos os anos. A situação é complicada, inclusive na economia. Alguns navios estrangeiros se recusam a parar em nossos portos, depois que a tripulação do cruzador italiano Lombardia foi quase toda dizimada. Oswaldo inicia sua luta exterminando os roedores nos portos de Santos e do Rio e controlando os surtos de peste bubônica. Sua fama se espalha. Em 1903, assume o cargo de diretor-geral de saúde pública, com o desafio de acabar com uma outra epidemia, a da febre amarela. Alguns dias depois, ele toma uma atitude polêmica. Descontente com os métodos tradicionais de saneamento, ele resolve viajar a Havana, capital de Cuba, para estudar como a cidade havia acabado com o surto da doença. Naquela época, acreditava-se que o vírus fosse transmitido pelo ar ou pela água, até que o médico cubano Carlos Finlay descobrisse que o inimigo era outro, o mosquito Aedes aegypti. Oswaldo volta ao Rio e começa a lutar com o que tem. Organiza uma brigada de carroças pulverizadoras para limpar os focos de pernilongos e isola os doentes em cubículos. A imprensa pega no seu pé, mas o número de pessoas infectadas diminui rapidamente. Faltava ainda um desafio maior: vencer a varíola. E o único remédio era a vacina, ainda uma novidade para os brasileiros, mas já fabricada na França há algumas décadas, a partir do vírus da varíola da vaca. A repercussão é negativa. Ninguém queria colocar dentro do corpo o vírus da doença, ainda mais de um animal. Nem mesmo o intelectual Rui Barbosa. Mas não havia outra saída. Para conter o número crescente de mortos, o Congresso aprova uma lei tornando obrigatória a vacinação. As brigadas sanitárias começam a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. A revolta é geral. Imagina. Mulheres se recusam a mostrar o braço aos vacinadores. E muita gente que morava em lugares insalubres tem suas casas demolidas. O conflito toma proporções gigantescas, com tiroteios e quebra-quebra em todas as partes da cidade. Os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha, descontentes com o rumo que a República havia tomado, aproveitam o caos e tentam derrubar o presidente Rodrigues Alves. O governo reage com mão de ferro, decreta estado de sítio e manda revoltosos, descontentes e, de quebra, alguns desempregados para uma jornada de trabalho forçado no estado do Acre. Diante de uma intensa pressão popular, o presidente revoga a lei da vacina, que deixa de ser obrigatória. Mas quem quisesse trabalhar, estudar ou casar, precisava se vacinar. Com o tempo, o número de contaminados despenca e as pessoas passam a procurar voluntariamente os postos de saúde. Em breve, já não haveria mais nenhum caso de varíola. Em 1907, Oswaldo Cruz recebe, na Alemanha, o prêmio mais importante de higiene e saúde pública da época, competindo com mais de 120 concorrentes do mundo inteiro. A imprensa agora o chama de gênio. E o próprio Rui Barbosa, quem diria, o saúda
como herói nacional. Para vocês verem, né, como são as coisas. As pessoas não entendem e depois, anos depois, vai descobrir que... Eu lembro que na época que surgiu aquela vacina dos idosos, a minha avó achava que era para matar os idosos, né? Não tinha quem fizesse ela querer vacinar. Depois, com o tempo, é que a gente conseguiu fazer com que ela vacinasse. Enfim. Achava que ia matar todos os idosos. Hoje em dia, né, os idosos, eles vão lá e se vacinam direitinho. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho dessa história da vacina, né? Então, o que são vacinas atenuadas e vacinas inativadas? As vacinas atenuadas, o vírus, ele está vivo, né? Mas ele não produz a doença. Existem algumas vacinas que são de vírus atenuados, como a cachumba, a febre amarela, a pólio, a rubéola, o sarampo, a tríplice viral, a varicela e a varíola, tá? Se a pessoa for imunodeprimida, tiver imunidade baixa, elas são contraindicadas. E as vacinas inativadas são aquelas que são inativadas por agentes químicos ou físicos, que fazem com que ela não provoque a doença, mas provoque a imunidade, que é a gripe, a hepatite e a raiva, tá? E essas inativadas, elas podem ser indicadas para imunodeprimidos. Então, por isso que tem a Salk e a Sabin. A pessoa, tanto faz se ela foi imunodeprimida ou não, ela pode se vacinar contra a poliomielite. Então, aqui algumas vacinas atenuadas. As bacterianas, BCG, as virais rotavírus, sarampo, rubéola, pólio, OPV, né? A febre amarela, a cólera. As inativadas, difteria, tétano, coqueluche, influenza, meningocócica, gripe, pólio, a IPV, né? A raiva, hepatite A, B e a febre tifoide, desculpa. Então, depois vocês dão uma olhadinha direitinho, tá? Existem algumas falsas contraindicações, né? As pessoas falam muito, quando é que eu posso tomar vacina, quando que eu não posso tomar vacina, tá? Então, quando é que a vacina está contraindicada? As vacinas de vírus vivos atenuados ou bactérias atenuadas não devem ser administradas em pessoas com HIV, em pacientes com câncer, durante a gravidez, a não ser que seja em risco de exposição, como é o caso da febre amarela, ou indivíduos que estão em tratamento com corticoides em altas dosagens, tá? Como quimioterápicos, radioterapia. Essas são as contraindicações de vírus vivos atenuados, mas aí elas podem tomar os inativados, tá? Devem ser adiadas as vacinações após tomar altas doses de corticoides, após transfusões sanguíneas, né? Deve-se aguardar de 6 a 8 semanas, em doenças aguda febril grave, né, em que para que os sintomas não sejam confundidos. Algumas falsas contraindicações. Paciente que tem tosse, coriza, diarreia, pode não tomar vacina? Toma sim, não tem problema. História anterior de hepatite, tuberculose, tétano, difteria, sarampo, febre amarela, não tem problema. Pode tomar vacina. Desnutridos pode, uso de qualquer antimicrobiano, vacinação contra a raiva, doença neurológica pregressa ou estável, alergias, exceto as que se relacionam aos componentes da vacina. Em tratamentos curtos, tomou pouquinho tempo de corticoides. Crianças com baixo peso podem tomar, com exceção da BCG, tá? E em casos que o paciente está internado, também deve tomar. Então, essas são contraindicações que são falsas. E a gente tem que combater. Como profissional de saúde, você tem que saber que não é porque a pessoa está internada que ela não pode tomar a vacina, tá? Não é porque ela está tossindo, está com coriza que ela não pode tomar a vacina, ok? Então, nós precisamos compreender e saber disso para que a gente possa bem informar. Então, as vacinas, elas são um produto farmacêutico que tem um agente imunizante capaz de dar à pessoa imunidade ativa. A vacinação, ela pode ser combinada ou simultânea. Combinada quando você toma duas ou mais vacinas, né? E simultânea é quando você toma várias vacinas ao mesmo tempo, por diferentes vias, né? Tá com as vacinas atrasadas, tem que tomar várias ao mesmo tempo. Como é o meu caso, que eu nem sei quando eu chegar lá, a mulher vai me fazer tanta vacina. Eventos adversos pós-vacina é qualquer ocorrência indesejável que o indivíduo tenha por causa do imunobiológico, né?
Esses eventos, eles podem estar relacionados à composição da vacina ou à técnica na administração, tá? E esses eventos podem ser leves, moderados ou graves, né? Quando ele for grave, ele precisa de hospitalização, né? Tem que ver se ele vai deixar alguma sequela, tá? E qualquer coisa que ameace a vida, né? Que possa levar ao óbito, tem que ser tratado, tem que ser internado. Existem normas e rotinas para você guardar as vacinas, elas não podem ser guardadas em qualquer lugar, elas não são qualquer medicação. Então, o Ministério da Saúde tem uma rede de frio. O que é a rede de frio? É todo o processo, né, é um setor do Ministério da Saúde que orienta, treina, capacita os profissionais para eles saberem como guardar vacina, como acondicionar, como transportar as vacinas. Tá? Então, compreende o armazenamento, a conservação, distribuição, transporte e manipulação. Como que você manipula as vacinas? E eles têm vários tipos de níveis. Níveis locais, no local, regional, municipal, estadual, tá? Então, quando você está lá no seu posto e você tem que guardar as vacinas, pode ser uma geladeira do tipo doméstico, né? Uma capacidade mínima de 280 litros, tem que ter um congelador em cima, né? Aqueles refrigeradores duplex não são recomendados, tá? Essa geladeira só pode ser utilizada para vacina, não pode guardar nada, nem outra medicação. A lâmpada interna do refrigerador tem que ser retirado, manter longe do sol ou de qualquer outra fonte de calor, tá? Deve estar bem nivelada, não pode estar pensa, tá? Tem que ser afastada da parede, pelo menos 20 centímetros. Não armazenar nada na porta, tudo que está guardado das vacinas é tudo dentro da geladeira, não na porta, tá? A cada 15 dias ou quando necessário tem que fazer o degelo para limpar. Não armazenar nenhum tipo de produto, tá? Não colocar qualquer coisa na geladeira que dificulte a circulação de ar. Fazer a leitura da temperatura, tem um termômetrozinho na porta, fazer a leitura sempre, no início, no final de cada plantão seu, tá? Quando você abre uma vacina multidose, que vai ser dada para várias pessoas, tem que colocar a etiqueta com a data e hora de abertura do frasco. Aí, como é que você vai organizar essa geladeira? Lá em cima no congelador, a gente vai colocar os sacos plásticos, os biombozinhos com gelo, tá? Na primeira prateleira, as vacinas virais, contra poliomielite, sarampo, tríplice viral, dupla viral, febre amarela. Na segunda prateleira, as vacinas bacterianas, né, ou a contra tétano também. Na terceira prateleira, colocam-se os diluentes, né, as aguinhas que você vai diluir as vacinas. E na prateleira inferior, né, se tiver gavetas plásticas, devem ser retiradas e preencher com garrafas de água colorida, para estabilizar a temperatura. Tá? Manter essas prateleiras organizadas, com prazo de validade, evitar abrir o refrigerador desnecessariamente, tá? Só abre quando for administrar a vacina. Aí aqui só para vocês darem uma olhadinha, ó, no congelador o Gelox, né? Na primeira prateleira as vacinas virais, segunda prateleira toxoides, terceira prateleira, quarta prateleira só as águas, né? E na porta você não coloca absolutamente nada, tá? Só um minutinho, vou só desligar aqui o meu fogão, senão... Bom, vamos voltar aqui. Esse refrigerador, ele precisa ser limpo, né? Ele precisa ser limpo. Então, de preferência a cada 15 dias, né? Retirar todas as vacinas, coloca ela numa caixa de isopor com um termômetro, eu vou mostrar como é que a caixa fica por dentro daqui a pouquinho, tá? Limpa tudo, tira o gelo e tal, aí fecha a porta por mais ou menos 3 horas para a temperatura chegar no ponto. Aí, depois é que você controlar essa temperatura, é que você vai tirar da caixa e colocar de novo na geladeira, tá? Quando você tiver que transportar a vacina de um canto para o outro, né,
colocar uma caixa térmica adequada, colocar o gelox dessa forma aqui, ó, tá vendo? Aqui é a caixa, a gente preenche com gelox embaixo, dos lados, tá? E aí coloca o fiozinho do termômetro e coloca a vacina em cima e fecha, porque ela vai estar toda envolta por gelo, tá? Você pode utilizar papelão, né? Circundar as vacinas com gelox, identificar a caixa, não abrir a caixa durante o carregamento, tá? A temperatura tem que estar sempre, tanto da geladeira quanto da caixa, entre 2 e 8 graus Celsius. Aqui mais uma vez a caixinha, tá? Às vezes pode acontecer falta ou falhas de energia no município, na cidade, tá? Então, se for isso acontecer por mais de 24 horas, tem que ser comunicado, né, à rede de frios municipal, estadual, porque às vezes você perde todo um lote de vacina, tá? Então, sempre quando houver um corte de energia, não abrir a geladeira, manter ela fechada por 8 horas. Depois das 8 horas, acondiciona em gelos, né, reciclável, né? Caso a geladeira também apresente mau funcionamento, né, se isso foi identificado muito tarde, e esses imunobiológicos, se ultrapassarem 2 horas dentro de uma temperatura que não é a ideal, então eles têm que ser colocados entregues novamente à rede de frios, porque eles não podem ser utilizados, tá? Caso não seja resolvido rapidamente essa questão da energia, tem que dar um jeito de transferir esses imunobiológicos para outro centro que tenha energia, que tenha condição, porque senão vai ser tudo perdido. É um gasto, um valor alto, tá? Esse aqui não tem. Excluir esse slide aqui. E aí, só para a gente fechar nossa aulinha, né? Em 200 anos de vacinação, a gente conseguiu erradicar a febre amarela, erradicar a varíola, erradicar a poliomielite. Olha que maravilha, tem as datas aí direitinho, tá? A gente conseguiu controlar o sarampo, ainda não está erradicado, controlamos o tétano neonatal, as formas graves de tuberculose em crianças, a rubéola congênita também foi controlada. Houve uma diminuição significativa de meningite e influenza, diminuição significativa de influenza em idosos, tá? De pneumonia, de H1N1, tudo através da vacina. Por isso que a gente está procurando desesperadamente a vacina Covid, porque sabe que vai cair muito o número de infectados, tá? Os desafios que a gente tem atualmente é aumentar a cobertura vacinal em crianças, aumentar a confiabilidade nas vacinas, que tem muita gente que não confia, tá? Expandir essas vacinas para adultos, adolescentes, tá? A hepatite B para pessoas mais de 50 anos. A implantação da vacina HPV, da hepatite A, da tríplice bacteriana no adulto. Substituição da pentavalente pela hexavalente inativada do pólio. Implantação do PNI, né, em todos os postos de vacinação, controle do sarampo, aqui é uma criancinha com sarampo, só para vocês verem como é triste, né? Aqui, ó, os casos de sarampo em Brasil até 2013, em São Paulo, 5 confirmados, Minas Gerais, 2, Espírito Santo, 1, Santa Catarina, 1, Ceará, 1, Pernambuco, 200, Paraíba, 9, Distrito Federal, 1. Quer dizer, em Pernambuco é o maior número de casos, né? E agora, né, o que eu quero dos meus amores, tá? Eu quero que vocês pesquisem o calendário de vacinação, tá? Cola aí no seu caderno. Lembrando que tem 2 calendários de vacinação, calendário de vacinação infantil, calendário de vacinação adulto. Os meus alunos quero que enviem para mim. Os demais guardem, porque vocês vão precisar para fazer prova seletivo, tá bom? E se você gostou desse vídeo, dessa aulinha, dá um joinha, tá? Lembrar que o dedinho é para cima, cuidado para não confundir com o dedo para baixo. Se inscreva no canal. Um beijo grande no seu coração, que Papai do Céu lhe abençoe e proteja sempre. Vamos parar de gravar.